sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou falar sobre dois componentes, um componente bem antigo, a válvula termiônica, e um componente moderno, o JFET. Eu vou mostrar que a válvula termiônica e o JFET eletricamente são equivalentes. Baseado nisso, você poderá analisar circuitos valvulados pensando no JFET, no lugar da válvula termiônica. Será que esse raciocínio funciona? É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Vamos lá? Aqui está a primeira válvula termiônica, o diodo de Fleming. O diodo de Fleming era feito com um filamento que, ao aquecer, esquenta o cátodo, que é feito de um metal nobre, o tungstênio, e o tungstênio também fica aquecido e encandecido. Quando encandece, ele cria ao redor do cátodo uma nuvem de elétrons. O que fez o Fleming? Colocou uma placa ao redor desse conjunto, aqui está o desenho da placa, e polarizou com uma fonte de tensão, o positivo na placa. E como vocês sabem, o positivo atrai as cargas negativas e nós passamos a ter uma corrente de elétrons fluindo nesse circuito. Para mim desenhar a corrente negativa de elétrons usando a corrente convencional, eu inverto a setinha e coloco o sinal negativo. É uma maneira de eu trabalhar com a corrente real usando o símbolo convencional da corrente. Se inverter a tensão na bateria, botar o negativo na placa, a placa não atrai mais os elétrons e pronto, o circuito, a corrente na placa, na saída, é zero. E nós temos um circuito equivalente ao nosso diodo de silício, funciona igualzinho. Depois veio o Lee Forrest e mudou o mundo. O que ele fez? Ele colocou entre o cátodo e a placa, ele colocou uma grade, e é uma grade mesmo. É um dispositivo mecânico cheio de furinho por onde os elétrons livres conseguem transitar livremente. Aí é chamado também, esse componente aqui da válvula é chamado de grade. Então a válvula é composta por uma placa, grade e cátodo, 3 elementos, triodo. Olha a construção, ó. Aqui no meio está a grade, toda ela feita com fios metálicos, com os buraquinhos por onde a corrente elétrica, a corrente de elétrons, o fluxo de elétrons, consegue transitar do cátodo em direção à placa. Observem aqui, ó, o cristal, o JFET. O JFET é feito com um cristal formando um canal, onde se eu olhar para as cargas negativas, elas também vão transitar livremente, igualzinho à válvula, ó. Saindo, a válvula sai do cátodo. Nesse circuito, olha o negativo, ó, a corrente elétrica sairia do source em direção ao dreno. Para que haja similaridade entre os dois dispositivos, o JFET tem que ser de canal tipo N. O canal tipo N, N significa um cristal semicondutor do tipo N, muito dopado, então ele deixa a corrente fluir livremente. No controle da válvula, nós temos a grade. No controle do JFET, nós temos o gate. O gate é ligado num cristal do tipo diferente do canal, por isso é tipo P. Como é que funciona a válvula? Quando eu tenho a grade, polarizo a grade em relação ao cátodo com uma tensão negativa, a grade negativa passa a repelir esses elétrons que vêm do cátodo em direção à placa. Então, cada vez menos elétrons conseguem chegar na placa, e assim a tensão de grade consegue controlar a corrente de placa. Existe um momento em que a tensão é tão grande, vamos tomar uma aguinha aqui, que a corrente de placa vai ser zero. Vamos cortar a corrente entre o cátodo e a placa. No JFET vai acontecer exatamente a mesma coisa. Olhando aqui a placa, ó, nós temos que a corrente de placa vai ser controlada pela tensão de grade. Então é a tensão que controla a corrente. Então o ganho é dado pela transcondutância. A transcondutância é o ganho que controla, que relaciona a corrente de saída com a tensão da grade, bem diferente do que a gente tinha visto antes, não é mesmo? Olhando o JFET, você já conhece, é a mesma coisa. Lembra? O JFET tem que ser polarizado inversamente entre o gate e o source. A tensão negativa, olha lá, igualzinho à válvula. E o JFET também tem a relação entre a tensão de entrada, a tensão gate source e a tensão aqui de saída, a tensão do dreno. Quem faz essa relação é a transcondutância. As equações são exatamente a mesma. Quando eu polarizo inversamente o JFET, eu crio aqui no meio dessa junção uma zona de depressão. Quanto maior a zona de depressão, menos elétrons conseguem circular. Existe um momento em que
a tensão gate source é tão alta que a corrente cessa nesse circuito. Eu não tenho mais corrente de dreno. Nesse caso, essa tensão em que corta a corrente do canal é chamado VGS off. Também existe essa tensão na válvula. Existe um momento em que a tensão na grade é tão alta que a corrente cessa. Vamos ver aqui no gráfico, veja que similaridade. Aqui eu tenho o gráfico, onde mostra nesse do JFET BF245, um JFET muito comum no mercado. Quanto mais negativa a tensão, menor a corrente. Aqui está a corrente de dreno. Corrente de dreno. Vamos analisar melhor. Com a tensão em zero, eu tenho a corrente máxima, o canal está livre. Conforme eu vou aumentando a corrente, a tensão do canal vai caindo. E quando chegar no momento em que a tensão num determinado nível, negativo, olha, tudo negativo, eu corto totalmente a corrente de dreno. Na válvula termiônica é a mesma coisa. Essa aqui é 6J5, eu acho que é isso. O que acontece? Eu tenho também a tensão de grade nesse eixo, olha como ela é negativa. E aqui a corrente de dreno. E observe mais, olha os níveis, 20 mA, 30 mA. A corrente na válvula pneumática, na válvula termiônica, ela é da mesma amplitude da corrente no JFET. Mas as tensões não, por isso que nós temos mais gráficos nesse ponto. Mas existe um momento em que eu corto a corrente, a corrente de dreno. Aqui vai ser em menos 20 volts. Porque existem mais curvas lá naquele gráfico, eu ampliei ele, Aqui estamos ampliando o gráfico para mostrar mais detalhes. O que muda é a tensão. A tensão na válvula termiônica é muito alta, são altas tensões. Eu posso trabalhar com 200 volts, 150 volts, 100 volts. A gente levava muito choque naquele tempo. Conforme a tensão, eu tenho uma curva um pouquinho diferente. Mas aqui, em zero, eu tenho o máximo. Conforme vai aumentando para o negativo, essa tensão vai diminuindo. E aqui eu tenho, então, a comparação dos dois circuitos, não é? Mas eu normalmente polarizo esse circuito com uma bateria. Eu não tenho aquela bateria aqui no gate do JFET ou na grade da válvula termiônica. Como é que eu faço, então? Lembro lá do JFET, eu já falei isso 1000 vezes. Aqui eu coloco a resistência de source. Ao colocar a resistência de source, a corrente ao circular pela resistência, ela vai ser negativa. Ela vai ser negativa no terra e o terra está ligado no gate. Mesma coisa aqui na válvula. Lá também tem a resistência em série com cator. Agora você já sabe por quê. Para polarizar a válvula. E essa resistência está ligada na grade também. Então é fácil polarizar esse circuito com uma única fonte. É só colocar a resistência de catodo ou a resistência de source. Quando eu monto o circuito como amplificador, eu vou ter na entrada uma fonte de sinal, valor bem baixinho, os capacitores para acoplamento, como em qualquer circuito, para não interferir na polarização. Mas aqui eu coloco a resistência de gate, olha aqui, A resistência de gate eletricamente, lá na polarização, ela não faz nada, porque a corrente no gate é 0 ampere. No entanto, ela serve para o circuito de entrada. Então, ela o resultado dela é que ela vai aumentar a impedância de entrada do circuito. Olha lá, mesma coisa na válvula termiônica. E aqui, então, e a corrente na grade é 0 também. Claro, é um circuito totalmente aberto. Viram? A equivalência é quase que perfeita. Normalmente, entre o catodo e o terra, em paralelo com a resistência de catodo, é colocado um capacitor assim. O que acontece? Você já sabe, o ganho aumenta. No JFET é a mesma coisa se faz com a válvula. Então vai ser muito comum nos amplificadores vocês olharem esse capacitor chamado capacitor de passagem. Bypass. Vamos ver agora um exemplo? Para ver o exemplo, eu vou mudar a minha telinha. Vou passar para aqui, bem amplo, para poder aparecer tudo. Vamos ver aqui, Aqui está um amplificador normal, com capacitor de passagem, a tensão sendo aplicada na entrada, na saída. Vou fazer um exemplo em que eu vou considerar 1 mV na entrada. 1 mV, vamos ver aqui bem direitinho. 1 mV na entrada. 1 mV. E vou calcular a tensão de saída. Assim eu vou conseguir calcular o ganho. Qual é o primeiro passo? Todo mundo já sabe fazer. Eu vou fazer primeiro com o JFET, depois vou fazer com a válvula. É usar o modelo do JFET. O modelo do JFET para pequenos sinais é muito simples. Na saída eu tenho uma fonte de corrente controlada, onde a corrente de saída, a corrente de dreno, é igual a transcondutância vezes a tensão gate source. Muito simples, não é mesmo?
A transcondutância do BF245 é 3 milisiemens, é um valor típico, 0,003 siemens. Tendo esses dados, é fácil calcular. Querem ver? Primeiro, qual a tensão VGS? A tensão VGS é a própria tensão. Eu vou apagar, isso não está confuso. Está meio confuso aqui. Ficou melhor. O que acontece? A tensão VGS é a primeira grandeza que eu tenho que calcular. Ela está exatamente em paralelo com a entrada, então VGS é igual à tensão de entrada, que VI, que é igual a 1 mV. Simples assim. Determinada a tensão de entrada, é fácil calcular a corrente do dreno. A corrente do dreno é a transcondutância 0,03 vezes a tensão VGS que eu acabei de calcular. Vamos botar já o valor aqui, né? Para não demorar muito. 1 mV. 0,03 vezes 1 mV, a resposta é 0,003 mA. Então, a corrente de dreno vai ser 0,003 mA. Muito pequenininha? É assim, nos amplificadores desse tipo, as correntes são muito, muito baixas. Vamos calcular a tensão de saída? É muito fácil. A tensão de saída vai ser a corrente de dreno circulando pela resistência de dreno. Mas olhe aqui um detalhe. A corrente vem do terra, então a tensão de saída é negativa. Vocês já viram isso antes nos outros amplificadores. É igualzinho aqui. Essa tensão negativa indica que esse amplificador vai inverter o sinal, a fase do sinal. Então a tensão negativa indica a inversão. Vamos calcular a tensão de saída? Menos 0,003 mA vezes 10K. 10K. Isso é igual a VO. Miliampere quiloohm vai ser volt, 0,03 volt. Multipliquei por 10 isso, olha nesse sinal negativo. Isso é equivalente a 30 milivolts. Então, eu consigo calcular o ganho facilmente. A tensão de saída é, olha lá o sinal negativo, menos 30 milivolts. Para uma tensão de entrada de 1 milivolt, então eu tive o ganho de menos 30 nesse circuito. Esse é o ganho desse amplificador. Vamos ver na válvula? Aqui está a válvula, é o mesmo circuito, o capacitor, resistência de 10K na saída, uma impedância alta na entrada, aqui é 100K. A tensão de entrada, vamos considerar a mesma, 1 mV. Qual é a primeira coisa que você faz? O modelo da válvula. E qual é o modelo da válvula? Se ele é similar ao JFET, é igualzinho, aqui está. Ó. Mas agora nós temos na saída a corrente de placa, é igual à tensão de grade, multiplicada pela transcondutância. Adivinha, olha lá, ó. Na válvula CJ5 é igual exatamente, é o mesmo valor do JFET BF245, não é fantástico isso? Então o raciocínio é o mesmo. Ele é tão igual que eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Onde está a equação? Onde está a equação? Eu vou pegar essa equação, vou fazer que nem a gente faz lá nas provas, nos trabalhos, né, de grupo. Pego ali, colo aqui e só vou fazer a adaptação. Que maravilha! Assim a gente consegue fazer nos mestrados. Vamos ver aqui, ó. Atenção, antes eu calculei a tensão gate source. Aqui é a corrente de grade. É a mesma, é igualzinha a tensão de entrada. Aqui não é a corrente de dreno, é a corrente de placa. 0,03 mA, não muda. A tensão de saída também é negativa na válvula. E eu não tenho corrente de dreno, eu tenho corrente de placa. A resistência é a mesma, 10K. Então a tensão de saída é a mesma, menos 30 mV. A válvula também inverte o sinal. O ganho, 30, menos 30, igualzinho ao JFET. Viu como são equivalentes? Quando você conhece, então, o JFET, como ele funciona, você adapta isso ao funcionamento da válvula. Você vai saber o funcionamento da válvula termiônica. Esse é o pulo do gato. Será que funciona? Vamos ver num exemplo. Aqui está um amplificador, é esse que vocês queriam ver, não é mesmo? Um amplificador valvulado, um amplificador de potência, ó. Vou mudar aqui para vermelho, para salientar bem. Esse é um amplificador, deve dar uns 10 watts, 20 watts. Olha aqui, ó, a parte de baixo. Aqui embaixo eu tenho um circuito retificador. Um circuito retificador com uma válvula retificadora que tem dentro 2 diodos. Olha lá, ó. Sim, a gente não faz semicondutor com uma ponte com 4 diodos. Eles fizeram um retificador com 2 diodos. Esse é um retificador de onda completa, ó, com center tape. Aqui está o center tape. Esse é o terra, ó, o zero. Eles não botaram terra nesse diagrama, né? Mas olha a tensão, ó, 400 volts, alta tensão. Então imagina quanto é que vai sair daqui, ó. 400 vezes raiz de 2. Isso dá mais de 500 volts. Que maravilha! Não era fácil trabalhar naquele tempo com a eletrônica. Era choque para todo lado.
Esse tapezinho aqui do transformador é para alimentar os filamentos das válvulas. Simples assim, né? Então aqui está o positivo. Vamos ver essa válvula, ó. A placa é ligada no positivo, ó. Positivo. Esse positivo, no tempo das válvulas, era chamado de mais B. A gente dizia, ó, será que tem mais B na placa? Não é mesmo? E é medindo através desse circuito. Observe aqui que tem um monte de filtro, claro, é um amplificador que ele tem que ter a tensão de alimentação bem filtradinha. Vamos ver aqui, analisar esse primeiro amplificador, que é o amplificador de válvula. Aqui está a resistência. Para que serve? Viu? Todo mundo respondeu. É para polarizar a grade. Agora vocês já entendem. Esse aqui, impedância de entrada. Vai entrar então uma tensão bem pequenininha e vai sair amplificada na placa, ó. Se o semiciclo iniciou com um positivo, aqui vai sair negativo. Observe que nesse amplificador não tem o capacitor de passagem. Como é que calcula o ganho, então? É como em qualquer amplificador, com JFET ou com transistor de junção. O ganho vai ser a resistência de saída, 50K, 5.000, dividido pela resistência que está em série com o catodo, que é 500, e pronto. Eu tenho ganho de 50. Não é 2 zero, né? Que é só um zero. Tem 2 zeros só. Então fica 500. O ganho desse amplificador é de 500. Um ganho bem alto, não é mesmo? Então, mas ele inverte o sinal. Aqui, esse amplificador vai entregar esse sinal para o próximo amplificador, que é um amplificador especial. Olha só o truque aqui. Na placa, eu vou tirar o sinal com amplificado e invertido, ó. Aqui era menos, vai sair invertido, sai primeiro o mais, depois o menos. Mas no catodo, ele vai sair com a mesma fase. Funciona igualzinho o seguidor de tensão. Não muda nada a eletrônica, ó. É igualzinho dos semicondutores que vocês estão acostumados a ver, ó. Então vai sair negativo, uma fase em cima, inverso, outra fase em relação ao catodo. Isso vai entrar num conjunto, ó, que vocês já viram qual é, né? Apesar de ser válvula, você já sabe. Esse é um amplificador do tipo push-pull. A metade de cima amplifica um lado do sinal e a parte de baixo amplifica outro. Aqui eu tenho um triodo que serve para equalizar, ó. Se esses dois sinais não tiverem exatamente com a mesma amplitude, é ajustado esse potenciômetro em pote para que o sinal que chegue no circuito de saída, ó, vai inverter por essa válvula. Então, se veio positivo, aqui vai ser negativo. Ele vai chegar com a fase exatamente com a mesma amplitude, mas as fases completamente opostas. Aqui tem uma resistência. Para que serve? Está no catodo. Polarizar o circuito, exatamente. Polarizar a grade das válvulas. Olha aqui, ó. Resistências de impedância de entrada. Exatamente, viu? Vocês conseguem entender tudo. Aqui eu tenho as válvulas de potência. É tipo o transistor de potência. Seria o MOSFET para nós hoje em dia. Essa válvula ela é diferente. Ela tem mais elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentodo. Tem 5 elementos. Aqui é uma válvula com 1, 2, 3, 4 elementos. Tetrodo. Então o que nós temos? Nós temos vários tipos de válvulas. Válvulas triodo, tetrodo, pentodo. Essas aqui normalmente são usadas na potência. São similares aos nossos MOSFET. Na saída, um transformador de push-pull simples. Viram? Foi fácil entender todo esse circuito valvulado. Não tem segredo. É só pensar que essas válvulas funcionam exatamente como um JFET. Vamos ver outro? Para finalizar, aqui está um pré-amplificador altamente elaborado. Aqui era naquele tempo para o picape, né, magnético. Existia naquele tempo. Hoje não tem muito, mas pode usar na guitarra, né, porque o captador, o microfone, é um amplificador de primeira. Então aqui vai entrar o sinal de entrada, aqui o sinalzinho que vem lá do captador, ou vem do microfone, ou da antena, não, aqui é para áudio. Ó. E vai ser aplicado na grade do primeiro triodo. Ah, olha só que interessante. Essa válvula termiônica tem 2 triodos. Sim, era muito comum isso. Eles montavam os 2 triodos dentro de uma válvula. Olha só, economizava o filamento, a tensão de filamento. E olha aqui, ó. Tem o capacitor no catodo. Para que serve essa resistência? Ah, todo mundo respondeu. Polarizar a grade. Para que serve essa resistência? Aumentar a impedância de entrada. Nesse caso, vai sair a tensão amplificada na saída invertida. Olha aqui, ó. Quando é positivo aqui, é negativo aqui. Um ganho muito alto. Porque eu tenho esse capacitor, faz aumentar o ganho bastante. Olha que interessante o valor dessa resistência. É megomo, uma baita resistência? Não.
0,1 megohm é 100K. É alto, é verdade, mas não é nenhuma sombra. E está ligado na alimentação. Olha, atenção, 250 volts, chega a arrepiar. Porque, cuidado, pode dar muito problema, né? É só tocar ali e você vai levar um choque. Aqui está o capacitor de acoplamento para o segundo circuito. Sim, existem 2 circuitos amplificadores. Aqui tem ali tem uma pontezinha, indica, não tem ligação. O capacitor o sinal vai vir para a grade. Aqui tem algumas resistências e capacitores que servem como um equalizador. Naquele tempo, quando pegava o pick-up fonográfico, eles tinham algumas manhas aí para deixar o sinal mais linear ao longo de toda a faixa. Quem trabalha com som sabe bem isso aí. Aí entra na grade e vai amplificar de novo. Para que essa resistência? Polarizar a grade do segundo triodo. E aqui tem um detalhe, ó. Qual é o valor da primeira resistência? É igualzinho ao valor da segunda. Então, as duas válvulas estão polarizadas da mesma forma. A resistência de saída lá na placa é a mesma. Então, o ganho das duas válvulas é o mesmo. Viu que simples? Aqui já vai para a saída, ó. Não tem segredo. E notem, eu tenho ganho de tensão da primeira. Na segunda eu tenho novo ganho de tensão e pronto. Eu dobrei. Não, eu elevei ao quadrado o ganho de tensão. Por exemplo, ó. Se o ganho de tensão fosse 30 na primeira, como eu fiz antes, o ganho da segunda é igual, olha lá, as resistências são iguais, o ganho total aqui é 900, olha só que ganho enorme. 900 é o ganho similar a um amplificador operacional. Viram? Eu consegui explicar e todo mundo entendeu, tenho certeza absoluta, porque a gente agora está olhando para a válvula como se fosse um semicondutor, um JFET. Viu? O raciocínio funciona realmente. Vamos ver agora. E pronto. Ah, aqui está, ó. Vou trocar a tela aqui, ó. Para que eu apareça. Aí, você está com saudade de mim, né? Tá aqui, ó. Aqui está a montagem. O cara disse que isso aqui é a montagem, mas tem muita válvula, né? Veja que bonito, ó. É bonita uma válvula montadinha assim nesse circuito. Um circuito impresso, fica lindo, não é mesmo? Esse é um amplificador. Ele diz que é aquele amplificador anterior que está montado aqui. Mas aqui tem válvula demais, né? Opa, é para cá. Aqui está o amplificador montado aqui. Viu? Agora vocês entendem e podem montar esse amplificador com certeza, ó. Até que não fica tão grande assim, né? Mas esquenta uma barbaridade, tem os filamentos. Pronto, conclusão. Você viu nesse tutorial que sim, a válvula termiônica pode ser explicada usando o conceito do JFET e facilita muito a análise de circuitos com válvulas termiônicas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!